Amados, há muitas pessoas com dúvida a respeito da oração. Muitas pessoas questionam, Pastor Rodrigo, quero saber mais como orar, como faço para orar, como eu devo falar com Deus, ou qual é o significado dessa oração. Muitas pessoas confundem a oração acreditando que a oração é o poder de influenciar Deus. Olha, eu vou orar, eu vou clamar a Deus, eu vou buscar Deus para que Deus seja influenciado e faça aquilo que eu quero. Na verdade, a oração é o tipo de relacionamento, de comunicação com Deus, onde nós conversamos como diálogo, nós falamos e nós ouvimos a Deus. Isso é importante que eu e você saiba, porque muitas pessoas dizem, eu orei a Deus e Deus não respondeu. Amados, toda oração ela tem que ser embasada pela palavra de Deus. Por isso o relacionamento com a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz, orai, orai sem cessar em todo o tempo. Esse relacionamento de oração nos mostra de forma muito clara, quando a palavra de Deus nos ensina, quando o próprio Jesus, ele vai orar com o Pai em Mateus 6, olha o que a Bíblia diz, Mateus 6, verso do 9 ao 13 diz, vocês orem assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quer dizer, Deus está nos ensinando, Jesus está nos mostrando uma oração de relacionamento, uma oração de comunhão, de intimidade de pai e filho. Quer dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado fala de honra, fala de exaltação, santificado seja o teu nome. Olha isso, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Perceba que na própria oração do Pai Nosso, Jesus não obriga que o Pai faça a sua vontade. O próprio Jesus diz que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, aqui é a versão que eu estou lendo, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos, mostra-se de forma muito clara o segredo do relacionamento com Deus. Jesus se relacionando com o Pai. A palavra de Deus nos mostra que nós temos que fazer o seguinte, quando nós, em Mateus 6, o verso 7 e 8 diz, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como faz o pagão. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o vosso Pai sabe que vos precisa antes mesmo que vocês os peçam, aquilo que nós o pedimos a Ele. Quer dizer, a nossa oração não é poder de mudança em Deus. A nossa oração é para transformação das nossas vidas. É atrair o poder da palavra, daquilo que foi feito na cruz. Por exemplo, pastor, então que eu não posso orar por alguém que está doente? Sim, quando nós oramos, nós clamamos a Deus em cima da palavra. Deus, está escrito, pelas tuas pisaduras nós somos sarados, pelas tuas feridas nós somos libertos, somos restaurados. Quer dizer, é uma oração que glorifica a Deus em cima desta palavra. A palavra de Deus diz que quando nós formos orar, entra no teu quarto, fecha a sua porta, fala com Deus em secreto, porque aquele que ouve em secreto, ele já vai responder, ele vai se revelar a nós. Por quê? Porque oração é relacionamento, oração é intimidade. Então, você não precisa ter palavras rebuscadas, difíceis, para que você possa falar com Deus. Pastor, eu não sei orar, eu não sei. Amado, se você sabe se relacionar com Deus, conversar com Ele, dizer, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso ser teu amigo, eu quero conhecer o Senhor profundamente, eu quero me arrepender, eu quero mudar de vida, eu quero me posicionar e eu quero que o Senhor fale comigo. Comece a conversar com Deus, comece a se relacionar com Deus, para que a sua oração possa ser ouvida. O que infelizmente muitas pessoas não entendem o que é orar e como devemos orar, porque elas pensam que a sua oração tem poder de influenciar, de mudar a cabeça de Deus e dizer, Deus, o Senhor vai mudar o seu jeito de pensar. O Senhor vai fazer o seguinte, aquilo que o Senhor queria fazer, eu não quero mais que o Senhor faça, eu quero que o Senhor faça desse jeito. Quer dizer, em todo o tempo que Jesus ora, mostra Ele glorificando o Pai. Quando Jesus estava no Getsemane, Ele clama ao Pai, Ele ora ao Pai, Ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Ele continua dizendo, mas seja feita a tua vontade. Perceba que Jesus mostra esse relacionamento com o Pai, confiança num Pai. Amados, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais eu, diz o Senhor. Quer dizer, se Deus é Pai e é muito melhor do que nós, seres humanos, que achamos que somos bons e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor. Quer dizer, o que Deus tem para mim e para você é algo muito melhor. E quando ele diz aqui, não fazei vãs repetições como os gentios, pensando que pela quantidade que você pede, Deus vai ouvir, como se ele fosse surdo, ou ele vai se cansar de tanto você pedir. Não, antes que você peça, Deus já sabe o que você precisa. Quer dizer, a oração que Deus quer que eu e você façamos é a oração do relacionamento, é a oração da intimidade, da aliança com Deus e dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser conduzido pelo teu Espírito. Aonde é que eu estou errando, Senhor? Mostra o que eu devo fazer. E quando você for orar por alguém em relação à enfermidade, a um problema financeiro, a um problema emocional, espiritual, você vai orando e declarando o poder da palavra de Deus. Porque é esse poder que Deus deu à igreja, para que a gente repreenda, para que a gente anule toda a sentença de morte, para que a gente desfaça toda a obra do diabo, para que como igreja possamos aumentar nosso nível de relacionamento e de intimidade com Deus, na qual o seu nome é glorificado nas nossas vidas. Quando eu e você entendemos que a oração é relacionamento, a oração não é a exposição de quem usa palavras difíceis, a oração não é aquele que apresenta o seu vocabulário extenso e difícil de compreender, não. A oração é aquele que deita no colo do Pai e diz: Pai, eu estou aqui, eu quero ouvir sua voz. Mas não só falar para Ele, mas ouvir a sua voz e dizer: Pai, fala comigo. E o Pai vai falar com você. E o Pai vai se revelar a nós. Foi como Jesus orou o Pai Nosso. Ele não tem uma oração de um ser com um Deus distante, não. Ele tem uma oração de filho para com o Pai. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos de verdade entender, nos expressar a um sentimento de muitas pessoas perdidas, porque querem, infelizmente, fazer de uma forma que criarem barreiras e situações como se não estivesse falando com o Pai, estivesse falando com uma autoridade, alguém que você não tivesse nenhum tipo de acesso. Não, pelo contrário. Deus, através do seu Filho Jesus, nos ensina esse relacionamento íntimo, esse relacionamento ímpar, profundo, profético, poderoso, de alguém que tenha liberdade de entrar na despensa da casa do Pai, porque a casa do Pai é a sua casa. É como o filho da fazenda, diz: Pai, o Senhor nunca fez para mim uma festa, nunca matou sequer, nada fez para mim aqui. O Pai diz: Filho, aqui tudo é seu, aqui tudo é seu. O seu irmão tinha se perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Você está aqui, você não usufrui daquilo que é seu. O Pai quer que eu e você tenha esse relacionamento de simplicidade, não de dificuldade, de barreiras, ou achando que a oração é aquela que vai manipular ou mudar o coração de Deus. Não. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. O que nós precisamos é entender que através da oração, que através do relacionamento, nossa comunhão e a nossa intimidade vai ajustar, vai entrar em sintonia com Deus, para que possamos de verdade compreender a sua vontade, o seu querer sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus o tempo todo manifestava essa confiança no Pai, orando ao Pai, mas para que o Pai fizesse a vontade dele, porque sempre a vontade do Pai é perfeita, é agradável, é muito melhor do que a nossa. Olha o que a palavra de Deus diz: os meus pensamentos, os meus sonhos são mais altos do que os vossos. Quer dizer, os planos de Deus são muito mais altos, os sonhos de Deus são melhores. E por que é que nós vamos insistir que Ele faça do nosso jeito? Porque falta intimidade, porque falta relacionamento, porque falta a oração. Por isso, nós devemos orar sem cessar, ler a palavra e buscar a palavra, para que a nossa oração seja embasada na palavra, e não simplesmente no meu querer, e não simplesmente naquilo que eu acho. Por isso que muitas pessoas estão revoltadas com Deus. Eu quero assim, Senhor, eu quero desse jeito. Deus não me ouviu, Deus não fez o que eu pedi, Deus não fez da maneira que eu queria. Sabe por que Deus não faz muitas vezes da forma que nós queremos? Porque Ele está fazendo algo muito melhor para nós. Sempre Deus fará algo muito melhor para mim e para a sua vida. Por isso, se relacione com o Pai, seja amigo dele íntimo, como um filho que se relaciona, que fala e que conversa com Ele o tempo todo. Que Deus abençoe você demais. Que essa mensagem simples seja para você uma mensagem de reflexão. Dizer: olha, para mim orar eu só preciso tomar uma posição, entrar no meu quarto, fechar a porta, falar com Deus, que me vê em secreto e me recompensará
A Ele a glória, a Ele a honra sempre. E acredite, Deus vai responder às suas necessidades e às suas orações. Por isso, coloque aqui nos comentários quais são os motivos, enfermidades, problemas financeiros, emocional, porque nós vamos clamar e nós vamos profetizar a palavra, porque pela palavra de Deus, eu e você fomos curados, eu e você fomos restaurados, eu e você fomos libertos, fomos transformados para a glória e honra do nome de Jesus. Como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.